pouco também sobre a busca da santidade. Essa meta a ser alcançada nunca pode sair do nosso coração, esse desejo de buscar a santidade. As palavras de Jesus não podem perder o encanto e nem podem perder o interesse no nosso coração. A gente tem que cultivar dentro de nós a vontade de seguir Jesus, a vontade de imitar Jesus, a vontade de suportar qualquer tipo de perseguição e provação por causa de Jesus. E ter a certeza de que sempre que passamos por momentos difíceis, por causa de Jesus, é sinal de que a gente está de verdade anunciando o Evangelho, né? De verdade, a gente está colocando a vida pelo Evangelho. Se a gente perder esse primeiro impulso, esquecer desse encontro com Jesus que motivou você a entregar a vida toda, porque cada um de nós teve um momento chave na vida, um encontro pessoal com Jesus. Cada um teve esse encontro pessoal com Jesus. E nós não podemos esquecer desse momento. Pelo contrário, nós devemos alimentar este momento para crescer em nossa vida, para a gente não desanimar quando tudo parece confuso, quando tudo parece difícil. Então lembrar daquele primeiro amor, daquele primeiro chamado, lembrar do porquê que eu estou aqui de Marrom, que me trouxe aqui. E não se deixar, porque às vezes, quando a provação bate na porta da nossa alma, a tendência é esquecer esse encontro com Jesus. E só ver o que está acontecendo, só ver o momento. Igual os discípulos quando estavam na barca e Jesus dormia na barca e eles viam aquelas ondas e esqueceram que o Senhor estava lá. E quando Jesus está, não existe tempestade que possa fazer o barco naufragar. Então, a nossa vida é como esse barco, onde Jesus está. Às vezes nós não percebemos a presença dele, parece até que ele está dormindo, mas ele está lá. Voltar os olhos a Jesus, olhar de novo para ele, lembrar daquele encontro, daquelas palavras que um dia nos encantaram e nos fizeram deixar tudo por ele, de lançar a nossa vida nele. A cada dia renovar isso em nós. A santidade deve ser buscada com todas as nossas forças e com todas as nossas fraquezas. Não só com as nossas forças, também com nossas fraquezas. Porque sempre quando nós nos deparamos com as fraquezas, temos a tendência de desistir, de nos julgar. E nós mesmos acabamos nos julgando muito por causa de nossas fraquezas. E o Senhor não julga ninguém. O Senhor acolhe. O Senhor é aquele que não quebra aquilo que já está rachado, nem apaga aquilo que ainda fumega. Jesus, ele é aquele que pega o caniço rachado e endireita, ele arruma. É aquele que põe fogo de novo naquela mecha que estava quase se apagando. Não existe nenhum interesse de Jesus de nos ver desistindo, de achar que a gente não tem mais jeito, que a gente não presta para o seu segmento. São coisas do demônio. E às vezes são coisas nossas também. Muitas vezes as tentações que passamos nem partem do demônio, mas partem de nós mesmos. Então a humildade no segmento de Jesus, a obediência, a busca sincera da santidade, a busca sincera de ser melhor. E santidade, é importante que a gente entenda isso. Santidade são atitudes de vida. Não é o fazer, é o ser, mas o ser em atitudes. Nas pequenas coisas, as pessoas conseguem
ver Jesus em nosso olhar, as pessoas conseguem ouvir Jesus em nossas palavras, os pobres conseguem ser amados, conseguem comungar Jesus que nós comungamos na missa. Para isso que nascemos. Essa busca da santidade nunca pode se perder em nossa alma. A cada dia lembrar desse tema que o Senhor nos deu hoje, nos deu nesse ano. Ninguém tira a minha vida. Minha vida eu a dou livremente. E com essa liberdade, buscar a santidade. Buscar custe o que custar. Focar em Jesus e não se distrair dele. Focar nele e ir. Tem uma passagem no Antigo Testamento falando do Messias, que diz assim, se não me engano em Isaías, que diz que o Senhor enrijeceu o rosto e não ligou para as cusparadas, para as pancadas. Jesus lembrou-se de cada um de nós, olhou para o Calvário e subiu. E subiu. Decididamente por nós, ele subiu. Caiu, levantou-se, precisou de ajuda, mas continuou. A nossa vida não pode ser diferente disso. Focar Jesus, focar a cruz de Jesus e ir decididamente ao encontro dessa cruz. Porque quando nós pensamos muito em nós, esquecemos da cruz. Quando olhamos muito para nossos problemas, esquecemos de Jesus. Esquecemos do objetivo principal. E nós acabamos olhando muito para os nossos problemas, para as nossas fraquezas, para as nossas dores. E quando olhamos para nós, deixamos de olhar para Jesus. Deixamos de olhar para a cruz de Jesus. Então hoje o Senhor nos chama de forma especial a voltar, focar Jesus, ver Jesus, e nada nem ninguém poderá tirar a gente desse caminho de Jesus. Nada, nem ninguém, nem dor, nem sofrimento, nem perseguição, nem incompreensão. E venha de onde vier a incompreensão. Nem as cusparadas, nem as quedas, nem quando você precisa que alguém te leve porque você já não tem mais condição de ir sozinho, como aconteceu com Jesus. O Cirineu teve que ajudar Jesus porque ele já não tinha mais condições físicas de continuar, mas a decisão dele era muito maior do que as forças físicas e levou ele para lá. Fé é decisão, busca de santidade é decisão, é olhar e ir para cima mesmo. Eu já disse isso aqui e eu repito assim: entre os lutadores sempre se diz, um grande lutador não é aquele que mostra o quanto ele é capaz de bater, mas o quanto ele é capaz de apanhar e continuar lutando. Então isso para nós deve se tornar uma realidade. São Paulo apóstolo que diz assim: eu luto, mas não dou golpes em vão, né? Então a nossa luta, tudo que nós já passamos até aqui não pode ser em vão. Uma vez eu estava rezando e tive uma visualização de uma corda, e uma pessoa subia essa corda para chegar a Deus. E quanto mais ela subia, mais cansada estava e mais tentada a desistir. Só que se ela desistisse lá em cima, faltando pouco para chegar, a queda e a batida no chão ia ser bem pior do que se ela tivesse desistido no começo, né? Então tudo que nós já caminhamos, todos os sims de cada dia que a gente já deu ao Senhor Jesus, não pode ser tratado de qualquer forma, não pode ser esquecido e deixado para trás. Nós já subimos bastante nessa corda, estamos chegando no Senhor. Cada passo é um pouco mais perto de Jesus. Cada dia que passa, um dia a menos para o encontro com o Senhor. Então não há razões para desistir, porque se desistir lá de cima, a queda é grande. A queda é muito grande.
Então focar no objetivo. Está precisando de um sirineu? O Senhor Jesus vai providenciar o sirineu. E tenha a humildade de aceitar o sirineu para ajudar a carregar a cruz. Mas não desista de chegar no objetivo principal, que é dar a vida junto com Jesus. São Paulo apóstolo ainda diz assim: o que falta as tribulações de Cristo completa em minha carne por seu corpo, que é a igreja. Então, tudo que nós completamos em nossa carne por Jesus, pelos pobres, pela igreja, tudo isso que nós fazemos no dia a dia, em cada gesto, em cada atitude pequena, tudo isso, Deus se alegra muito com isso. Então, esse foco da santidade, seja daqui para frente, nessa Semana Santa e também nesse ano todo, o desejo maior de nossa alma. Ontem eu disse também na direção espiritual, e hoje eu quero repetir, que nunca a gente, como ovelhas de Jesus, nunca a gente perca o interesse pelas palavras de Jesus. Existe uma grande tentação nesse sentido. Eu já li a Bíblia inteira, eu já li o Evangelho inteiro, já sei tudo que está escrito, não tenho mais interesse nisso. Às vezes até com o fundador mesmo, né? Já ouviu tantas vezes o fundador pregar, tantas palavras, já não se encanta mais com a voz do pastor. Quando a gente não se encanta mais com a voz do pastor, a gente vai ouvir a voz do lobo, a voz daquele que promete, mas não dá, a voz daquele que promete o mundo, mas só dá o desespero, o ódio. Lembra daquela pregação do Paulinho, bem, acho que no retiro do ano passado, que ele dizia assim, que a hiena imita a voz do pastor, mas para matar a ovelha. Quando a voz do pastor não encanta mais o nosso coração, a gente corre um risco grave de ouvir a voz daquela hiena que, querendo matar a ovelha, imita a voz do pastor e o timbre da voz do pastor. Então, que cada um de nós ouçamos as palavras de Jesus, o bom pastor, e cada um de vocês, filhos e filhas da nossa comunidade, também ouçam a voz do vosso pastor. Sempre rezem por nós, sempre rezem por mim, pelo Padre Sérgio, irmã Clara, irmão Leone e todos que estão à frente da comunidade. Nunca desistam de nós, porque nós nunca desistimos de vocês. Rezem sempre por nós, porque nós entregamos a nossa vida por vocês. Quero dizer também ao Padre Sérgio,